Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas, todo mundo se acomodando. Estamos começando a nossa terceira e última conversa do nosso ciclo de conversas do mercado editorial, da Feira do Livro. A gente está promovendo esse ciclo de conversas em parceria com a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria Municipal da Cultura e da Economia Criativa, trazendo os grandes profissionais do mercado editorial paulistano para compartilhar os seus segredos industriais com a gente, né? A gente trouxe aqui na primeira sessão a Maria Guimarães, que é do Sebinho da Elo. Então ela falou como se abre um sebo, quais são os segredos, o que tem que fazer, como funciona lá o dela, como é que funcionam os outros, quais são os modelos diferentes que existem. Foi muito legal a conversa com a Maria Guimarães, está no nosso YouTube. Em seguida, a gente falou na semana passada com a Florência Ferrari, esse dínamo que está à frente da UBU, né, uma editora incrível de ciências humanas, literatura, muito dinâmica e independente, uma usina de ideias, a UBU, e ela trouxe aqui várias coisas que ela faz junto com a equipe da UBU. E hoje a gente fecha o nosso ciclo trazendo uma profissional incrível, que é muito admirada, pouco conhecida talvez do leitor comum, porque, desculpem, nossa redação fica aqui no meio do Lago do Arocho, de vez em quando passa uma motoca, um helicóptero e interfere. Mas a gente sabe que o livro é cheio de participantes secretos, né? É um produto que se faz com... A gente, em geral, enxerga o autor do livro apenas. Secundariamente, a gente enxerga a arte da capa, o designer, o editor, né? Mas uma profissional como a gente tem hoje a honra de receber aqui, nem sempre o leitor comum se dá conta de que ela existe. Mas ela está aqui, né, Luli? Luli Macedo, seja bem-vinda à nossa conversa. Tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Obrigada por quem está aqui, quem entrou para ouvir a conversa. Eu adorei esses participantes secretos. Me identifiquei. Exatamente. É isso. Na verdade, você sabe que isso eu roubei do Alberto Mangel, né, o grande ensaísta argentino, que ele chama o editor de texto, né, na verdade, seria o preparador de texto, como a gente chama no Brasil, de o participante secreto, né? Ele fala, ninguém sabe que tem alguém no livro Uhum, que ajudou o autor a melhorar o texto. Mas isso uhum. não seria inadequado falar sobre você, né, Luli, que é diretora de marketing e comunicação da editora Todavia, que é uma editora das mais inovadoras do país, né? Uma editora jovem. Tem quantos anos? Tem 8? Vai fazer 8 anos no ano que Oito vem, é isso? anos, fez Ah, oito muito anos bem. agora, né? Foi Fundada em 2017, julho de 2017. 17. É. Pois é, contemporânea da 451. A gente é de maio de Sim. 2017, somos, portanto, um mês mais velhos. E a Todavia, essa editora que nasceu, né, nasceu vamos supor, da costela da Companhia das Letras, vamos dizer assim, são profissionais que migraram em bloco, né, para fundar essa nova editora, o Flávio Moura, André Conte, o Leandro Sarmatz e a Ana Paula Isayama, e você, Uhum. depois de um tempo, se juntou como diretora de marketing e comunicação. A Luli, gente, ela é uma das grandes jornalistas de cultura do nosso país. Ela estava à frente da mais linda revista daquela época, enquanto ela existia, que era a Serafina, numa época em que a 451 ainda não existia também, né? Mas, tô brincando aqui, mas a Serafina era uma revista dominical que aparecia na Folha, tá ali a capa, e era Eu tenho muito, mas era algumas muito. ainda. Você deve ter, imagino, né? Guardei. Uhum. E era uma das revistas mais bonitas, enfim, do país, eu diria, do mundo. É uma revista muito mais do que uma revista de jornal. As revistas dominicais dos jornais são um formato conhecido, mas eu acho que a Lully levou esse formato a outras fronteiras gráficas, editoriais. Tem uma revista linda, tem um sucesso da Folha. E aí você saiu do jornalismo para trabalhar em editora de livro, foi isso, Lully? Foi mais ou menos, eu passei pela publicidade antes. Bom, eu não sei a faixa etária de quem está aqui Uhum. e não sei quem se lembra da Serafina, né? Mas é a finada Serafina. Ela foi encerrada em 17, eu acho, 16 ou 17. A gente se conhece dessa época, né, Paulo, do jornal, porque o Paulo também passou pela Folha como editor da Ilustríssima, então nós éramos colegas dessa época. Colaborei Acho que na a gente teve Serafina, umas tenho essa brigas, honra. colaborou na Serafina, Não, acho que a eu não gente lembro de brigava briga, por umas não. pautas também. Eu sou meio briguenta, gente. Ainda Nada bem que na, eu sou uma nada na participante Folha de São secreta, Paulo.
Porque as brigas não aparecem, mas acho que o Paulo, a gente debatia umas pautas, assim, ele queria roubar umas pautas da Serafina. Não, brincadeira, éramos colegas, bons colegas, Paulo escrevia para a revista, foi um projeto muito legal de fazer lá no jornal, não existia naquela época até então uma revista de perfis de mais fôlego, né, de entrevistas mais longas, o formato revista permitia esses textos mais longos, né, que eram raros no jornal devido à crise de espaço e de papel e tudo mais. Então, foi um projeto muito, sei lá, foi um aprendizado que não se compara a nada, eu acho, né? E aí, saindo, eu queria até dizer para as pessoas, quem quiser perguntar, ou não sei como é que é a dinâmica que vocês têm feito nas conversas, mas para mim funciona muito também se as pessoas forem ou colocando no chat, ou mesmo perguntando se quiserem entrar em algum detalhe, né? Que acho que a gente está aqui para compartilhar essas nossas experiências. E às vezes a gente passa muito rápido por algum pedaço. Então, se vocês quiserem saber mais, vão interrompendo a gente. Mas foi isso, assim, eu trabalhei na Folha de 2000 a 2016, fiquei lá 16 anos na redação do jornal. Eu entrei como redatora, fazendo roteiro cultural. Então, vocês lembram quando existia um negócio chamado Guia da Folha, que era um roteirinho assim com verbetes de cinema, de restaurante, de exposições? Pois é, eu entrei fazendo verbete de bares e restaurantes e noite, chamava casas noturnas, eu acho que chamava, era um negócio assim. E aí eu fui me desenvolvendo ali dentro, virei editora do Guia, depois fui editar a revista da Folha de domingo, aí veio o projeto da Serafina, sempre na área da cultura e sempre mais conectada com esse formato revista e menos com jornalismo factual, né? Acho que até por isso esse meu interesse por publicidade, por marketing sempre existiu. E aí, quando eu saí da Folha, foi para estudar branding, né? Aí eu fui fazer uma pós em branding na GV e fui tentar me aprofundar um pouco em publicidade. O jornalismo estava naquele auge das crises e demissões nas redações, né? Era quando a gente estava começando a falar em conteúdo, né? Isso que para a gente é super natural agora. Todo mundo faz conteúdo e conteúdo se tornou algo, né? Se tornou um commodity. Naquela época, é, o que era tratado como material editorial não era chamado de conteúdo. Então foi bem nessa transição que eu saí. E aí fui estudar, tentei empreender, então até eu achei legal que o tema da conversa aqui é empreendedorismo e comunicação. Então eu não empreendi pela Todavia, porque eu não sou sócia da Todavia, eu sou diretora de marketing, estou com eles desde 2019, né? A editora surgiu em 17. Durante 2 anos tinha uma outra pessoa nessa função, que é a Cissa Pinheiro, também conhecida de todos nós aqui, que trabalhou na Dois Pontos, enfim, criou, fundou a Dois Pontos, né? Então, cheguei em 19 na Todavia, mas antes disso eu tentei empreender e montar uma empresa de pesquisa no Itaim. Eu achei que eu ia me tornar uma publicitária assim, sabe, padrão do Itaim. E fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, nesse projeto. É uma empresa que existe hoje, chama Estúdio Eixo. A minha amiga que foi trabalhar comigo agora, eu até brinquei com ela hoje, ela está aqui hospedada na minha casa, ela está comprando um terreno na Bahia. Cliente dela é Spotify e tal. Eu falei, poxa, Kika, você está comprando terreno na Bahia? Eu fui vender livro, né? Mas eu estou feliz com isso, sabe? Eu estou feliz com essa escolha. Eu acho que era o que eu queria mesmo fazer, não me arrependo de nada. Mas são caminhos muito diferentes, né? Você trabalhar com a publicidade de marca mesmo, de grandes marcas, né, globais e tal, e trabalhar no nosso mercado editorial que é tão vocês sabem, né, gente? É tudo tão apertado, tudo tão, né, justinho ali. A gente tem que fazer uns malabarismos. Eu não sei quantas pessoas aqui já trabalham no mercado editorial, mas imagino que o interesse, a proximidade exista, né? Então, acho que isso que eu estou dizendo não é nenhuma novidade. Eu espero não estar desanimando ninguém, porque tem caminhos, né, Paulo? Pois é, mas eu acho assim, esse caminho seu do jornalismo para o mercado editorial, passando pela publicidade, mostra um certo talento seu para farejar mercados em via de implosão, né? O jornalismo, hoje, né? A gente sabe o que aconteceu, o que está acontecendo com ele. A publicidade também, né? É uma área que está enfrentando muitos desafios. E o mercado editorial, a gente sabe aqui todas as dificuldades que tem. Mas o jornalismo e o mundo dos livros são movidos à paixão, né? Isso é uma coisa que não paga as contas, evidentemente, mas que
é fundamental para que um projeto como a Todavia exista, né? Eu acho que a Todavia conversa com leitores e traz um repertório, traz para pessoas que se identificam muito com essa marca, com esse projeto, esse projeto intelectual. Então é um pouco isso que a gente vai falar. Sobre a questão da Folha, só para te dizer, eu não me lembro da gente ter nenhuma disputa de pautas, eu adorava colaborar com a Serafina e com o caderno de veículos, que eram os dois outros cadernos que Nossa, aceitavam minhas verdade, hein? colaborações de vez em quando, então eu tenho o maior Verdade. orgulho, e com a Serafina, inclusive, eu fui visitar nada menos do que a fábrica de canivete suíço. Eu fui visitar lá na Suíça, fui lá no lugar que fazem os canivetes e Foi. tal. Então era uma revista maravilhosa, muito linda, ganhou vários prêmios internacionais. Tinha na capa os maiores artistas do país, e internacionais também, com ensaios fotográficos do estilo Vanity Fair, uma coisa super ambiciosa. Então era uma revista linda. Eu queria te perguntar, em primeiro lugar, nessa transição sua, como é que foi essa cabeça de jornalista que vai para o mercado editorial? Primeiro, eu queria perguntar se o ritmo do mercado editorial, que é mais lento que o do jornalismo, te deu algum tédio, alguma coisa assim? Você sentiu falta da adrenalina do jornalismo? E segundo, para te falar que nessa época, na verdade, eu sou um editor de livros que virou jornalista quando a gente trabalhou juntos. E nas editoras de livro, lá no ano 2000, no começo do século, o nosso grande esforço era fazer com que as equipes das editoras pensassem como jornalistas, né? A gente falava assim, cara, esse seu livro aqui que você quer publicar, não tem que ser só um bom livro, ele não tem que ser apenas um livro importante, um livro que você gostou, ele tem que ser traduzido na forma de uma notícia. Tem que ter um lead, né? Como a gente chama no jornalismo, que você sabe o que que é o lead, é a notícia principal, né? Resumida em uma frase. A gente tinha que apresentar o livro, até internamente na reunião da editora, como se fosse uma matéria. Que matéria que vai dar? Como é que a Folha vai dar esse livro aqui? Né? Então, essa era o que a gente tentava treinar as equipes das editoras. Queria te perguntar agora, como é que é você estando dentro da editora, se ainda é essa pegada, ou se, pelo contrário, essa nova realidade das redes sociais obriga a editora também a pensar em outros termos, não é nem mais em termos de matéria de jornal, é em termos de quê? De engajamento, de seguidores, de como é que é o trabalho aí de puxar o lead de um livro e comunicar para o público? Entendi, perfeito. Bom, primeiro, não senti tédio nenhum, porque eu, inclusive, achava que eu ia sair do jornalismo e ia ter uma vida um pouco mais com rotina, assim. Eu tenho uma filha vai fazer 12 anos, então ela era menor na época, eu achava que isso ia me trazer uns espaços no dia. E eu descobri que não, que o pessoal do livro é acelerado sim, todavia, especialmente, e pegando um pouco o gancho disso que você falou, que eu acho que é temperatura, né? Os livros terem alguma temperatura ou algum diálogo com a realidade, né? Algum espelhamento do que a gente está vivendo, né? Isso a gente encontra até nos clássicos, né? Acho que não tem a ver com ser só literatura contemporânea, mas de que maneira a gente vai trabalhar esse livro e encaixar esse livro no contexto do que a gente está vivendo como sociedade. Todavia, já tinha essa preocupação quando eu cheguei em 19, né? Acho que, como você contou, os 5 sócios eram 6, né? O Marcelo Levi saiu ano passado, mas os 5 sócios que você citou, o Flávio, a Ana Paula, o Leandro, o André e o Alfredo, o pilar do projeto editorial deles sempre foi a construção do catálogo, e eles brincam que é os livros que eles gostariam de ter na estante deles, né? Assim, o que eles gostam de ler e o que eles escutam das pessoas e próximas e tal. E eu acho que tem a ver com o que você falou no começo também, com essa paixão, com esse acreditar, que não é só um acreditar mercadológico, é um acreditar mesmo no projeto literário, né? Daquele autor, daquela autora. Então, tem muito livro que não vendeu, assim, não fez um sucesso comercial, né, todavia, e que mesmo assim foram tratados como apostas, receberam o mesmo tratamento de marketing, de divulgação, de livros que vendem milhares de exemplares. Então, acho que esse é um dos eixos, assim, um dos pilares que eu traria da Todavia para essa conversa, é essa busca por um tratamento uniforme de divulgação, independentemente do potencial comercial
daquele livro. Ah, eu estou dizendo que a gente divulga da mesma forma, com o mesmo investimento? Não, claro que autores e livros que têm uma projeção comercial recebem um investimento maior, mas a gente, a gente tenta fazer o mínimo igual para todos, assim. Então, tem uma abordagem digital, tem uma abordagem de imprensa e tem uma abordagem offline, que são os eventos. Né? Então, esse pacote, digamos, básico, ele é pensado para todos os títulos. Então, acho que esse é um ponto assim dessa conversa de temperatura que a gente está falando e de construção de catálogo. E na Todavia eu já vivi momentos assim muito frenéticos, né? No meio da pandemia, a gente inventou, eles, os editores inventaram uma coleção que chamava Coleção 2020. Eu não vou lembrar o número, gente, mas eram mais de 10 livros, talvez perto de 20, que foram pautados, encomendados durante a pandemia de pessoas diversas, assim, um painel muito diverso de pessoas e de áreas diferentes da cultura, tocou algum alarmezinho? Ah, não, Entrou uma coisa alguém no aqui, eu acho que chat. cada vez que Ah, entra tá. alguém, eu acho que Vai foi. fazer um. Ou teve alguém no chat também aqui dando boa noite, a Ah, Maria sim. Beatriz, mas já foi mais cedo. Boa noite, Maria Beatriz. Desculpa a demora aqui em responder. É, Mas eu manda que ver, me Luli. toquei só agora. Hum, Então, esse é um exemplo, né? A coleção 2020, que foi uma coleção pensada, editada e publicada durante a pandemia. Então, foi tudo muito rápido. E era uma coleção POD, então também era um formato que é print on demand, né? Essa uhum. sigla quer dizer print on demand, que quer dizer impressão sob demanda, né? Que é uma coleção que não eram títulos que não tinham tiragens e os livros eram impressos conforme as pessoas queriam comprar, ou os clientes tinham interesse e tal, tanto o consumidor final como as livrarias, né? E foi uma experiência, foi um teste que eu acho que uma editora do tamanho da Todavia, com o perfil da Todavia, permite essas experiências, né? Vamos testar e ver o que acontece. A escala é menor, acho que os riscos são menores. Acho que é um tamanho ali de empresa, de editora, que precisa até ter essa agilidade, né? E aí, sem contar livros que saíam com, sei lá, com muita temperatura. O próprio livro do Twitter, né, que a gente lançou ano passado, logo depois da compra do Twitter pelo Elon Musk. Então, foi uma campanha que a gente fez alinhada com global, né, alinhada com outros países também. Então, tem uma busca e uma tentativa da Todavia de trazer para o catálogo essa temperatura que você estava falando do jornalismo. Isso tem que se refletir na comunicação, né? Sim, e eu acho que a editora ela já nasceu com uma pegada de comunicação muito forte, que inclusive está na própria marca dela, né, gente? Todo mundo se conhece o logo, né, a marca da Todavia, que é As essa boquinhas criação que a gente genial fala. do Pedro Inoue, né? Foi isso? Sim, Acho que eu vou contar aqui, fazer um mansplaining, contar para todo mundo alguma coisa que todo mundo já sabe, mas é essa formato da boca ao pronunciar a palavra todavia, né? Isso já é uma coisa de comunicação que de saída já trouxe a editora com essa pegada muito forte. E aí ela se tornou esse tipo de editora que não é fácil de fazer, em que as pessoas confiam meio que cegamente, né? Tanto que trouxe muitos autores desconhecidos, autores europeus que ninguém nunca tinha ouvido falar, e teve inclusive muita sorte, ou critério, chame como quiser, ou os dois, porque alguns desses autores foram ganhando prêmios importantes. A Olga Tokarczuk, por exemplo, né? Uma autora polonesa que ninguém estava querendo publicar. É difícil publicar, por exemplo, uma autora polonesa. A tradução não é fácil de fazer, não tem tantos tradutores assim. De repente, essa autora ganha o Nobel. Mesma coisa aconteceu com a Han Kang também, uma autora coreana também de difícil tradução, de difícil investimento e tal. Então a editora conseguiu trazer essa marca mesmo, criar uma marca, né? E com um trabalho de comunicação que é notável, né? Assim, você falou da Cissa, ela tem muito a mão dela ali no começo, mas você foi prosseguindo isso. Voltando à comparação com o começo do século, esse longínquo momento lá, quando eu trabalhei na Companhia das Letras no começo do século, o departamento de comunicação da editora tinha 3 pessoas, contando o motoboy. Eram 2 assessoras de imprensa e um motoboy. Hoje, nas editoras, os departamentos de comunicação são tão grandes quanto o editorial. E no caso da Todavia, me parece que é talvez tão grande quanto o editorial ou maior. Quantas pessoas trabalham na sua equipe, Luli?
A gente está passando por uma mudança agora que a gente está juntando, né, está fundindo o departamento comercial com o departamento de comunicação e atuando, entendendo esse time como marketing. Então, na comunicação, antes dessa fusão, eram 7 pessoas contando comigo. No comercial agora são mais 6. Então é um time aí tem uma promotora, acho que é um time de umas 14 pessoas, sim. Bastante, é um time bastante grande, né? Mesmo para uma editora que tem Sim, envergadura como a Todavia tem Todavia, 45 pessoas no total, ou seja, então é trinta por bastante, cento sim. estão, 30% É, trabalhando em comunicação e no vendas, né? marketing, é. Uhum. E a gente tem construído também esse entendimento, eu acho, a partir do ano passado, de que não faz sentido trabalhar de forma estanque, né? A comunicação gera demanda, o comercial realiza as vendas, então a gente precisa fechar esse ciclo, né, desses dois departamentos, de fazer girar esses dois departamentos de um jeito mais sinérgico, né? Um jeito mais esperto, com economia de tempo, se possível, com evitar retrabalho e principalmente medir resultado, né? Que é uma coisa que é muito eu acho que pouco, pelo que eu tenho visto eu estou há 6 anos, né, trabalhando com livro, desde 19. Eu tenho visto que não é uma coisa, as pessoas não têm muita intimidade com o dado, né, não se orientam tanto por dado e por medir resultado e número. E, e como você falou, assim, na era das redes, não tem como você não metrificar as coisas que você está fazendo, minimamente. Aí eu acho que vai ter empresas que vão se orientar muito mais, e talvez até somente por número, por dado, e aí você gera uma cultura de empresa que, sem fazer juízo de valor, mas que é um outro tipo de jeito de rodar, que é menos apaixonado, né, talvez. E eu acho que tem um jeito que é meio híbrido, né, que é você fazer suas escolhas editoriais com liberdade e acreditando e fazendo apostas, como eu acho que os editores da Todavia ainda fazem, mas olhando também para resultado, porque o negócio tem que se sustentar, né? A gente tem que, né, pelo menos se pagar ali, pelo menos poder cobrir as despesas e tal, ainda que as margens sejam sempre apertadas, né? Então tem esse novo entendimento aí, por isso um departamento tão parrudo, porque a gente tem que ter esses dois olhares, né? E quando você olha para o marketing, no caso ali da Todavia, eu não sei exatamente como acontece em outras editoras, imagino que seja parecido, você tem que fazer uma comunicação B2B e B2C, né? Que é a comunicação para o consumidor final, então para a pessoa que vai comprar o livro lá na ponta, e para o trade, que a gente chama, que são as livrarias, né? Então a gente tem que comunicar de forma diferente, são públicos diferentes, que precisam de informações diferentes, né? E que você tem que usar códigos ali e maneiras de atrair a atenção dessas pessoas de formas diferentes. E tudo isso com um time só. Então parece muito, mas não é muito, não. Que é muito trabalho. Não, mas é um absurdo. Assim, se na época, lá no começo do século, quando começa a surgir a internet mais forte, e redes sociais, a gente ouvia muito um clichê, né? Ah, toda empresa tem que se tornar uma empresa de comunicação, né? Toda empresa, qualquer empresa tem que se transformar numa Tem empresa que de ser comunicação. publisher. E hoje a gente ouve que toda empresa tem que se transformar numa empresa de dados, né? Exatamente, né? Essa conversão tem que ser feita. No entanto, o mercado editorial é extremamente deficiente, em tecnologia, vamos dizer assim, né? A gente conhece distribuidoras enormes que estão na era do papel carbono ainda, que assim a transparência, que é uma coisa que poderia existir, só algumas praticam. A gente tem dificuldade mesmo em conhecer os dados mesmo, né? Então, essa área de transição tecnológica, você sente que a gente ainda está muito no começo, ou você acha que já estamos preparados, já existem instrumentos suficientes para a gestão da editora por dados? Ou você tem que caçar esses dados, criar esses dados, fazer um trabalho de escavar esses dados? Como é que é? Eu acho que é mais por esse caminho de escavar os dados, porque se eu for pensar em outros segmentos, já tem hoje, por exemplo, soluções tecnológicas desenvolvidas de painéis de métricas customizadas para empresas, para certos segmentos e tal.
De instrumento que a gente tem no nosso mercado, quais são? Nielsen, Bookinfo, do Eduardo, Metabooks, né? É, são plataformas importantes, claro, Tem mas a lista da Amazon lá, ah, aqueles insights que eles dão, né? Que estão muito focados, é, evidentemente, na Amazon, né? Que é é, uma importantíssima fonte de. é importantíssima, mas que também atua muito diante do investimento em conteúdo impulsionado, né? Ali em produtos Uhum, investidos, em ads mesmo, né? Dentro da uhum, Amazon. Então, sim, acho que são um termômetro de interesse dos leitores, do comprador, mas também estão muito atrelados aos investimentos das próprias editoras, né? uhum, Então, eu acho que falta, eu não vejo, pelo menos entre os nossos pares, assim, as pessoas com quem a gente mais conversa, essa rotina de dados. Esse fim de semana, essa semana que passou, eu fui até o Guarujá no encontro, né, de editores, a sigla é enorme, né, EELDG, Encontro de Editores, Livreiros, Distribuidores e Gráficos, que assim, essa quarta edição, eu acho, desse evento que reúne essas entidades. E eu me lembro de uma mesa em que uma pessoa estava falando exatamente sobre que instrumento usar para decidir uma reimpressão, por exemplo. Né? Como é que você decide a reimpressão de um livro que está indo bem, mas que você não consegue ter uma projeção de cobertura de estoque para ele que seja muito fiel? E aí você tem que fazer uma combinação entre o histórico, que às vezes é curto do livro, quando é o caso de um lançamento, às vezes você tem uma semana, 2 semanas só de informação de sellout, que a gente fala, né? Sellout é a venda para o consumidor final. E aí você tem esses dados e você precisa já planejar se tem que chegar uma reimpressão e de qual tamanho é essa reimpressão. E daí o que que você faz, né? Assim, acho que a maioria usa Excel hoje, pelo que eu entendi ali da plateia, usa a formatação condicional do Excel. Mas não poderia existir, por exemplo, um produto que atendesse a uma necessidade como essa? É só um exemplo, né, que eu estou dando de rotina, de dia a dia de quem trabalha em editora, que se existisse uma ferramenta dessa com assinatura, eu tenho certeza que acho que todas ou quase todas comprariam, né? É um instrumento a mais, né? Às vezes eu acho que a gente tem muito esse receio e enxerga os dados como algo, sei lá, asséptico, do pessoal do Vale do Silício, do pessoal muito da tecnologia que é distante da gente, apaixonado por livro, que ama literatura. Mas as coisas elas são possíveis de se combinar, né? Não, é, Você já dá teve para algum fazer. insight, você poderia dizer assim, algum insight curioso, surpreendente sobre um livro que você não esperava? Veio algum dado que subverteu um pouquinho da compreensão que vocês tinham sobre aquele livro? Tem algum exemplo bobo que Tem seja? dois exemplos legais recentes. Acho que um é o livro do Michel Alcoforado, que não dá para deixar de citar agora, o Coisa de Rico. Eu não sei se vocês viram, mas entrou na lista da Veja em primeiro lugar essa semana. Foi lançado no dia 8 de agosto, tem 20 dias e o livro explodiu. A gente já sabia que o livro teria um lançamento forte, porque o autor tem uma presença digital muito forte. E isso é um ponto muito interessante, eu acho, de trabalhar. É até uma aba à parte, assim, Paulo, que é essa relação entre autores com presença digital e autores sem presença digital. Acho que esse é um outro capítulo, tem muita história para falar disso. Então, a gente sabia que o Michel trabalharia esse livro dessa forma, faria uma campanha com arco completo e tal, mas a gente não esperava que ia ser com esse volume, com essa rapidez. Então, teve correria de reimpressão, o livro chegou a esgotar em algumas lojas, ele até brincou com isso, fez um vídeo sobre isso e tal. Então, esse é um exemplo super recente que e a gente não tem vergonha de dizer, putz, erramos, calculamos mal, e agora, E onde foi ele que a gente saiu com errou, né? qual Como é que a gente tiragem? aprende? A gente rodou 3 ou 4 mil, acho que 4 mil, que já é uma tiragem alta para um autor que não tem um Hoje em público dia é alto, formado 3.000 hoje em exemplares de um dia. livro no Brasil, três Acho que mil é foi o alto. 3 ou 4 que a gente saiu. Então a gente já tirou o livro como uma aposta. Por isso que eu digo, não é que a gente achava que o livro ia passar despercebido, a gente sabia do potencial. Mas agora a gente já colocou no mercado 16 mil exemplares E faltou em livro? 20 dias. E faltou livro. Faltou livro. Uhum. Que dia que foi? Dia 18? O livro foi lançado dia 18, acho que foi uma quinta? 18 Não, de foi uma julho. segunda. No 18 de agosto. Desculpa, 18 não, foi dia 8 de agosto. Eu sei que assim, em uma semana, 3, 4 dias depois do lançamento, já não tinha mais livro. Então foi um negócio muito rápido.
e que a gente teve que ter muita agilidade, uma boa relação com as gráficas também, isso é bem importante, né? De poder dividir essa bola e pedir uma cooperação, uma colaboração, pensar em prazo junto e tal. E isso, todavia, tem a sorte de ter a Aline Vale, que é uma pessoa muito fera também no que ela Excelente faz. produtora, né? E outro exemplo também rapidinho, que é engraçado, que é o Mentiras da Nona, que é um livro de não ficção de um jornalista italiano que um pouco desconstrói todos esses mitos de onde vieram alguns pratos que são considerados super clássicos da cozinha italiana. E esse livro teve um pico de vendas, assim, que durou uma semana, mas que foi totalmente surpreendente e foi puramente orgânico, puramente boca a boca e de interesse de consumidor mesmo, de leitor, né? De gente que gosta de comida, claro, que é um público vasto, mas que a gente não pegou. A gente ficou ali meio bobeando quando a gente viu, nossa, esse livro vai acabar na Amazon. Tem estoque, não sabe? Foi um negócio que assustou todo mundo, assim. Então, tem esses extremos. Legal, e são, assim, nos dois casos, títulos excelentes, que atraem, são inclusive irônicos, brincam, né? Coisa de rico, né? Já é uma expressão que a gente já arma um sorrisinho irônico né? Ainda com aquela capa que é um porta-ovos, porta-ovo É. quente, assim. Então, e o Mentiras da Nona também tem uma ironia e parece assim, já parece saboroso desde o começo. Estou falando isso porque uma coisa que eu repito muito quando a gente conversa sobre marketing editorial é que o marketing de um livro não tem como ser milagroso se o livro não é bom, né? Quer dizer assim, o leitor não é idiota. Não tem como você enfiar a goela abaixo só com uma campanha genial um livro que não é bom. Um livro que o título é fraco, ou que não tem apelo, né? Quer dizer, eu acho que então nesse caso é uma parceria grande de editorial e comunicação, né? E vendas. Aí eu queria chegar num outro ponto que assim, naquele modelo vamos dizer, mais começo do século, como eu estou falando aqui, só para fazer um paralelo, tá, gente, do que era uma editora antigamente e o que ela virou hoje, acho que a Todavia é um exemplo muito bom disso. Existia uma separação grande entre o editorial e a área comercial das editoras, né? Inclusive, tinha um ressentimento grande, o pessoal do comercial sempre se achando muito preterido, muito, o pessoal do editorial sempre com o nariz empinado, poderosos que escolhem o que vai ser publicado, o comercial é obrigado a vender aquelas coisas que vocês inventaram aí, né? Você tem muito tinha esse negócio. Então dá para perceber que você faz um trabalho importantíssimo de mediação interna da própria editora, né? Que você tem que pegar uma ideia, às vezes maluca, que veio de um editor, de um autor, e arredondar essa bola, e entregar para um livreiro, entregar para um jornalista que não tem tempo nem às vezes de olhar com calma aquilo, né? Então esse trabalho de mediação é interessante. E as editoras também, hoje em dia, elas ganharam uma oportunidade de contato direto com o leitor que não existia antes também. Elas eram dependentes da imprensa, né? Tanto que o grande modelo da Companhia das Letras, que todo mundo admira muito, era fundado na relação umbilical com a imprensa, né? E isso agora já não é mais assim. Queria te ouvir um pouco sobre essa questão entre da mediação entre editorial e comercial, quer dizer, se você acha que ainda existe um fosso entre essas duas áreas, acho que salarialmente, sim, possivelmente é uma, né? Passa por aí também essa questão, mas eu queria saber se isso já está mais harmonizado, vamos dizer, dentro da Todavia. E também dessa agora, essa oportunidade de se comunicar diretamente com o público, que você agora depende menos tanto das livrarias como da imprensa, né? Continua dependendo, né? E acho que nunca deixará de depender, mas abriu-se uma oportunidade que não existia anteriormente. E às vezes acontece até o contrário, né? Às vezes o livro acontece primeiro nas redes e depois ele vai para a imprensa. Primeiro ele acontece no boca a boca dos leitores e depois ele se torna um fenômeno midiático, que é o que aconteceu com Torto Arado, por exemplo.
Então, o Torto Arado não foi um livro que foi exaltado pela crítica cultural ou que foi descoberto por algum jornalista. Foi um livro que aconteceu boca a boca, nas redes sociais, por pequenas comunidades. Ó, só Fala. faço uma pequena correção. Eu estava no júri do Prêmio Leia, que deu o Prêmio Você Leia estava no júri, no prêmio, verdade. pro Torturado. Começa Então, no ele é um livro prêmio, que Paulo. ganhou um prêmio É, importante, que era 100 mil é. euros, inclusive o prêmio e tal. Mas isso, curiosamente, não foi suficiente para que ele largasse com força total. Essa força total Uhum. aconteceu no boca a boca e também um pouco ali no governo Bolsonaro, naquele momento de Isso. pandemia e tal coisa, né? Exatamente. Toda uma geração também, né, pró-Uni, se encontrando, encontrando os seus ancestrais ali na história, né, vendo os seus familiares representados, tem toda essa conjunção aí de fatores, né, essa soma de fatores. Mas quantos livros excelentes são premiados também e não acontecem no boca a boca, né? E não encontram seus leitores, né? E ficam restritos ali às bolhas literárias mesmo. Então, claro que o prêmio é esse impulso que você falou, de fato, mas não é o prêmio que faz um livro acontecer mercadologicamente, né? Então, acho que eu perdi o raciocínio, mas a gente estava falando Dessa questão do comercial com o editorial. do Queria saber se comercial com o isso. editorial. Sim. Uhum. Na Todavia, hoje, a gente conversa muito, a gente tem uma liberdade, inclusive o comercial às vezes dá uma baixada no topete assim do editorial, dá uma xoxada em alguns livros, sabe? Fala alguns não, a gente discute, o editorial é muito aberto, e às vezes quando tem dúvida sobre um projeto, abre para o comercial e a gente conversa, e aí, o que que vocês acham? Porque para você decidir publicar um livro, né, eu acho, você precisa saber para quem, primeiro de tudo, para quem é aquele livro, né? Que público é esse? Porque no mercado do livro, ao contrário de vários outros setores, sei lá, se eu sou uma empresa que faz sabonete, eu faço sabonete de vários aromas, mas eu faço sabonete. Cada livro é um público, é um nicho, né? É um grupo social. E aí esses grupos, às vezes, muitas vezes, não tem nada a ver um com o outro. Por isso essa dificuldade também de construir marca, né? Como é que você vai de uma história em quadrinho, da poesia à não ficção e à ficção literária, tudo isso debaixo de um mesmo guarda-chuva que é a marca, né, que precisa ser reconhecida como marca e tem que ter uma coerência ali. E, e como é que você encontra essas pessoas? Então, a gente diz que o primeiro ponto de contato das pessoas, né, com o produto é o livro. O produto é o livro. É o que você disse, não adianta, por mais estratégia de marketing que exista, e a gente sabe, às vezes, até de alguns exemplos, assim, de investimentos e tal, altos, que já aconteceram, que às vezes o livro não acontece, mesmo com campanhas super fortes e tal. Então, eu também acredito nisso. Também acredito que se os leitores, precisa ter esse encontro, né, entre o produto, que no caso é o livro, e eu acho que às vezes os editores têm como eu vou dizer isso, um certo, quase uma aflição de tratar o livro como produto. Me fugiu a palavra, mas sabe, um purismo, assim, Pudor, pudor. um pudor, exato, a palavra é essa. Um pudor de tratar o livro como produto, e o livro não é um produto, né? Sem demérito, ele é destinado a um público, ele foi pensado para um fim, para um público que tem suas características, seus gostos, seus interesses. Então, por que não, né? Por que você não pode tratar o livro como produto? Então começa realmente, eu acho, nesse momento. Então eu escolhi comprar esse livro. Para quem é esse livro? Que capa comunica bem com esse público, né? Que cores comunicam bem? Que título vai comunicar bem? Tudo isso para que no final a pessoa escolha ou na prateleira digital ou na prateleira da loja física, que ela olhe para aquele título e ela se identifique e a gente encontre esse público para quem a gente pensou o produto. Então eu vejo que essa separação antiga que você falou, né, do começo do século e tal, do comercial só se relacionar com a imprensa, ou do comercial, desculpa, da comunicação só se relacionar com a imprensa, né? E de o marketing ser totalmente apartado do editorial, eu vejo como não sustentável hoje em dia, né? O marketing antecipa crises, o marketing né, diz, olha, esse título pode dar um problema aqui, também tem esses aspectos sensíveis. É uma conversa que precisa acontecer, né?
Pois é, no modelo antigo, o pessoal do comercial recebia o livro já pronto e meio que, ó, vende isso aí para mim, né? É genial. Vende essa coisa genial que eu produzi aqui, né? Não quero saber como. Agora já existe uma interlocução bem mais forte. Em que momento você entra na conversa? Eu queria perguntar, é na contratação? Quer dizer, os caras chegam de Frankfurt, sei lá, e falam, olha só, estamos querendo fazer isso aqui, o que que você acha? Ou é na contratação, é na pós-contratação, é no momento que está embicando para lançar? Eu queria também perguntar para você, quando começa o momento de trabalho da comunicação? Em que fase da edição do livro vocês começam a pôr a mão na massa para comunicar? Tá. É, a gente faz reuniões editoriais semanais, então essa troca ela acontece, no caso da Todavia, ela acontece semanalmente. Então, o marketing sabe quais são os projetos que estão sendo estudados para aquisição, sabe quais são as disputas que estão acontecendo, enfim, e tem a sua opinião ali, ou o seu parecer. Não significa que vai ser acatado, né? O que vai ser seguido. É só cada um coloca o seu ponto ali na mesa e depois os editores ali tomam a decisão final, né? Então, acho que alguma soberania editorial ainda às vezes é preciso, né? É preciso preservar, às vezes, né? Eu acho que isso tem muito a ver com esse catálogo ser genuíno, ser coerente, né? São poucos livros que a Todavia publica, a gente esse ano está fazendo, inclusive, uma redução de programação. A gente está mantendo em 5 títulos por mês, 4 títulos da Todavia e um da Baião, que é o selo infantil. Então, a gente também tem essa preocupação, né? São 4.000 ISBNs lançados no mercado todo mês, né? Com essas taxas de leitura que a gente vê as pesquisas mostrando só em declínio, 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 é muito livro, né? Então também tem essa preocupação, esse questionamento interno de o que é o melhor que a gente pode entregar, o mais sintético possível, com diversidade, né? Que é o que a editora procura, mas que seja mais sintético. Então a gente chegou aí nesse número de 5 livros por mês. Então tem essa conversa, então a fase em que o marketing e o comercial entram é nessa fase de discussão mesmo dos projetos, então existe essa troca. E em que momento a gente começa a trabalhar? Eu tenho. Deixa eu ver se você consegue Por exemplo, autorizar agora meu você está trabalhando nos compartilhamento de livros. tela. Oi, Vou pedir desculpa, para pode Mari. falar. Mas, por exemplo, agora você está trabalhando na divulgação dos livros do Natal ou já dos de 2026? Já estão entrando as coisas que vocês vão. Novembro, Vocês dois estão em meses novembro antes. agora, dois A meses, mas gente, vocês começam a produzir 2 meses antes do 60 lançamento, é dias isso? antes. Né? Dois Uhum, meses antes do lançamento. A gente chama de uhum, D60. É uhum, uma lógica que atende muito aos marketplaces, porque o cadastro do livro acontecer 60 dias antes do lançamento favorece a circulação digital desse título, favorece uhum. visualizações, favorece o interesse em torno desse livro. Então, quando ele é lançado, ele já chega mais aquecido. Foi uma mudança recente, a gente fez essa mudança de antecipação da divulgação 1 ano e meio, mais ou menos, atrás. E foi uma mudança que refletiu em todos os departamentos da editora, desde direitos autorais até a produção, né, todas as partes envolvidas, e foi uma mudança bem importante. A gente acha que Só para isso explicar determina rapidinho, muita. Aham, dá claro. licença, por exemplo, por que que impacta em direitos autorais? Só para explicar, por exemplo, tem livro que você tem que aprovar a capa no exterior. Então a capa não pode chegar em cima da hora, porque se você vai subir a capa na Amazon com 60 dias de antecedência, portanto, você tem que aprovar essa capa com 90 dias de antecedência. Já não é mais aquela coisa em cima da hora que era o costume nas editoras, né, menos profissionalizadas, né? Então, isso mostra a necessidade de um grande ajuste de cronograma, né, para atender ao mercado digital, né? Exatamente. É um ajuste de cronograma e de cadeia de produção, né, de tudo, parte perfeitamente. Esse exemplo acho que é o mais imediato mesmo, aprovação de capa, sem capa você não cadastra o livro, né. Tem que ter ali o ISBN, número de páginas, preço e a capa, né.
Então, sim, então a gente teve que fazer todo esse ajuste, essa mudança foi difícil, levou um tempão, a gente ficava batendo cabeça antes. Não, não pensem que não tem briga, não, que não tem um puxa para um lado, mas não dá, mas puxa, é muito antes, porque para cadastrar o livro com 60 dias antes, gente, ele está em preparação, sei lá, 4, 5 meses antes, 6 meses antes. Então, isso. Até que ponto, e isso era uma discussão editorial lá dentro da Todavia, né? Até que ponto isso pode engessar o catálogo, né? Até que ponto isso pode esfriar os lançamentos, aquilo que a gente estava falando no começo, de tentar ter temperatura, livros que respondam à nossa realidade, à nossa discussão de pautas sociais. Se você antecipa demais, como é que você tá, né, tá na boca do povo? Não tá. Você pode se descolar. Então tem o pró e o contra ali, como você mede isso? E o próprio, no editorial, você tem a extensão do livro, os livros, né, no processo de edição, o número de páginas é incerto muitas vezes, então você tem que fechar Exato. preço. Esse preço vai ter que ser saber É. muito antes né, da impressão do livro. Então, quer dizer, você traz aí variáveis que acabam complicando. Né, as métricas que eu mostrei aqui são super simples, né? São cliques, visualizações, não é uma coisa do outro mundo. Então, se você conseguir medir mais ou menos essas fases com alguns indicadores, facilita muito o trabalho. É genial, e eu acho que esse diagrama que você mostrou mostra uma coisa importantíssima, que é o seguinte, gente, o trabalho começa ali em julho, né, e o resultado esperado está em janeiro. Então você tem 6, 7 meses, né, de desenvolvimento desse trabalho. Antes disso, teve todo o trabalho editorial, que deve ter durado, vamos dizer, uns 6 meses também, um trabalho editorial bem feito, difícil que dure menos de 6 meses. Então, esse processo começa, vamos dizer, em janeiro, para dar resultado no outro janeiro, e só dar um resultado financeiro, se der, dali uns 6 meses, né? Porque a gente sabe que o ciclo de recebimento e de Isso. pagamento das contas da gráfica e tudo isso, quer dizer, então vocês veem que um livro como esse, ele precisaria, que, sei lá, dura um ano e meio o ciclo completo, vamos dizer assim, ele atingir todo o seu potencial e aí, quem sabe, trazer algum recurso para a editora, para a sustentabilidade dela, né? Então, só para mostrar para vocês como o arco de tempo é muito extenso, pessoal, e que sem planejamento, sem trabalhar nessa escala de tempo, não dá certo. Por melhor que seja o livro, porque não adianta fazer correria. Não adianta fazer correria e falar assim, não, mas o livro é muito bom, vamos lançar agora no Natal. Só que aí você não tem tempo de fazer esse processo todo que a Luli falou, você não tem tempo de enraizar, você tem o livro pronto lá em 19 de dezembro. Não adianta nada, o cara nem coloca na livraria, o jornalista já está de férias, a rede social já está falando de outro assunto. Então, é um arco muito amplo mesmo de tempo que as editoras precisam se preparar muito, né, assim, para chegar lá. Mas eu ia falar, Lúcio, o seguinte: a gente está chegando, pessoal, daqui a pouco a gente vai encerrar, então quem quiser perguntar, por favor, levanta a mão ou manda pergunta no chat, ou, por favor, se quiser falar também, fiquem à vontade. Você falou dessa questão de que a Todavia não é uma editora de nicho, que é uma característica de muitas editoras de hoje serem editoras de nicho, né? A gente vê que as editoras localizam, as editoras independentes, pelo menos, né? Elas se situam em determinados nichos, né? A Todavia traz uma coisa ambiciosa de ser uma editora que traz um pouco de tudo, publica poesia, publica romance, jornalismo, ensaio, filosofia, não sei o quê, um monte de coisa, num modelo até mais antigo, vamos dizer, de editora, que é uma editora completa, vamos dizer, que tem vários repertórios, e essa tentativa de sintetizar, né? Então, esse é um dos riscos que vocês têm. Outro que você tocou um pouquinho, que eu queria te ouvir, que é assim, por um lado, a gente tem que levar em consideração os dados e tem que levar em consideração, por exemplo, o número de seguidores dos autores. Porém, nós não podemos subordinar as decisões a isso. Senão era até, né, você não se faz editor a partir de influência. A gente sabe que se tentou isso um pouco, né? Pegava lá, vou citar aqui um exemplo, a Kéfera, sei lá, todo mundo falou, nossa, agora vai virar uma best-seller. Não foi exatamente o que aconteceu. Deve ter até ido bem, mas limitado, né? Vamos dizer, não estamos lendo mais a Kéfera. Eu nunca li, mas não está mais vendendo.
Então, eu queria te perguntar um pouco esses dilemas que são difíceis de resolver, né? Porque você falou, a editora tem que ter a aposta editorial, tem que ter ser genuíno a formação do catálogo, tem que sair das estantes dos editores, né? Tem que ser uma sensibilidade autoral quase. Por outro lado, tem esses dados aí, ó. O cara tem tantos seguidores, tem. Então, acho que é um outro risco, né? Que vocês correm, imagino, por exemplo, a questão dos seguidores, né? A gente vê no jornalismo, só para completar, eu tenho visto a questão da inteligência artificial entrou no jornalismo agora. Tem veículos que estão perfeitos na inteligência artificial, fazem o SEO maravilhoso, mas não tem mais leitor. Você produz para uma esfera que já não é mais o seu objetivo. Queria perguntar se vocês conversam sobre essas questões do risco dos seguidores, se vocês olham o número de seguidores antes sei lá, na hora de decidir a publicação do livro, estimulam, ajudam o autor a produzir suas redes sociais, tem um trabalho também de acompanhar o autor nessa base. Aqui, até o Não, Ronaldo perguntou a mesma coisa. Ele perguntou: a autoria presta alguma assessoria para os autores que não têm uma rede forte, no sentido de, para os autores que quiserem ter essa presença mais forte, orientar como conseguirem crescer? certo, perfeito. Não, a gente não presta assessoria nesse sentido para crescer. A gente tem essas conversas, sim, do quanto a personalidade ou a presença digital de um autor ou de uma autora pode afetar né, a performance daquele livro, mas eu nunca vi uma decisão de publicação de um livro se basear nisso, todavia, nunca aconteceu. Então, nunca se justificou uma decisão de publicação porque o autor ou autora é conhecido ou famoso. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, e eu acho que isso não existe dúvida, não tem margem para interpretação de qualquer pessoa que trabalha lá ou já trabalhou lá. Tenho até um ex-colega que acho que estava aqui, que é o Sérgio. Oi, Sérgio, querido, boa noite. Já passou por lá também. Então, nunca aconteceu, nunca vi esse episódio, sabe? Ah, decidimos publicar porque essa pessoa tem projeção digital. Se a gente presta assessoria, não de maneira sistematizada, o que, que isso quer dizer? Se uma autora, uma autora pede uma opinião, ou pede para a gente avaliar um conteúdo, ou quer, sei lá, uma impressão sobre algo que ela está produzindo nas próprias redes, a gente vai ajudar, a gente vai opinar, a gente vai fazer reunião. Todo lançamento de livro de autor brasileiro, a gente só faz isso com os brasileiros. A gente faz uma reunião do time de comunicação e marketing com o autor para discutir as três frentes principais do trabalho, né? Que é imprensa, redes sociais e evento, que é o offline. Então a gente discute isso diretamente com todos os autores, como eu falei já, sem exceção, desde aquele que teve uma tiragem, sei lá, de 1.000 exemplares a quem teve uma tiragem de 5.000. Então essas reuniões elas são padrão para todos eles. É, Então, nunca vi essa decisão se orientar por presença digital. A gente presta esse tipo de apoio, mas não é uma coisa. Eu não tenho uma pessoa na equipe, por exemplo, entende? Que vá ficar só a cargo de atender a divulgação de cada autor. Não tem isso. A gente vai muito na necessidade do dia a dia. Tem autores que começam a pegar e começam a fazer muito evento, aí a gente vai acompanhar esses eventos. Tem autores que a presença mais forte é no digital, ou porque tem colunas em veículos, por exemplo, então já tem um trabalho de presença digital como formador de opinião. Então a gente sabe que isso a gente tenta aproveitar. Eu acho que é mais uma lógica de aproveitar oportunidades do que criar algo em cima disso, sabe? Ou se orientar só por isso. Porque a presença digital, ela também precisa ser genuína, né? Não adianta você forçar também, não adianta você pegar, às vezes, um autor que é super, sei lá, introspectivo, super sensível ali, não gosta de se expor, e falar, ó, você tem que abrir um perfil no Instagram, você tem que postar a sua vida, seu café da manhã, entendeu? E o que você está lendo? Não existe isso, porque, primeiro, ele não vai construir comunidade com essa coisa falsa, e não interessa a editora criar uma coisa de mentira, né? Então, acho que a gente tenta potencializar quem já está fazendo, quem está afim, quem nos procura para, né, para acompanhar. Já aconteceu, por exemplo, de um autor fazendo um lançamento e falou: Putz, eu queria fotos mais legais do meu evento de lançamento. Sem criticar as fotos de vocês de celular, que a gente cobre com celular, né? Mas eu queria fotos mais profissionais e tal.
Será que dá? Ah, vamos ver se a gente consegue contratar, vamos ver se isso cabe no orçamento. Então tem essas conversas, mas no sentido de tentar potencializar algo que já existe no autor, e não que a editora vá interferir nisso, Sim. sabe? Difícil que aquele cara que fica trancado no gabinete escrevendo vá se tornar um É, streamer, né? É. exato. Mas eu queria saber, em relação a, a, às redes, você acha que ela tem impacto de vendas? As pessoas. E eu também queria perguntar sobre essa questão dos eventos, que eu vejo, todavia, uma loucura os eventos, quantidade de evento que tem, né? Eu vejo lá nas postagens, eventos da semana, são 200. Então eu queria perguntar, qual é a capacidade de vocês de trabalhar nesse, de atender os autores nesses eventos, de acompanhá-los efetivamente? Porque sabemos, não é possível você fazer um livro brasileiro normal, sei lá, um autor comum fazer uma turnê, né? Você não vai para Salvador, Goiânia, é, Fortaleza, se o cara não tem público nesses lugares. No entanto, ele recebe 1.000 convites, tem 1.000 festivais, clube de leitura. Como é que vocês dosam a participação da editora nos eventos sem virar uma empresa de eventos? Como é que vocês conseguem calibrar essa participação? A gente se descabela, chora, briga internamente, aí a gente chama freelas. Não, a gente não consegue mesmo acompanhar. Hoje eu contei só nessa semana, de segunda até domingo agora, vão ser 13 eventos. E assim, tem evento do Pedro Cesarino, que lançou ontem, Eu o fui ontem, estive lá Urubus no Não Bar Balcão. Esquecem. Então, tem desde Pedro Cesarino, tem eventos do Itamar, mas tem também Carlos Eduardo no Rio, tem Cibele Tenório, tem Ricardo Aleixo em Minas, tem Giovanna Madaloso, tem Natália, tem Lília Guerra, tem um festival, tem Fliparacatus esse fim de semana. Então, assim, a gente fez uma conta ano passado que dava, em média, se eu não me engano, 1,75 eventos por dia. Era mais de 360 eventos no ano, entre os proprietários, né, de lançamento e as participações. Como fazer isso sem virar uma empresa de eventos? A gente tenta ir no que é essencial. Então, o primeiro evento de lançamento de um livro, né? Ou então o evento na cidade daquele autor ou daquela autora, que é importante, que a gente sabe que vão os amigos, a família, então a gente tenta estar presente. Vai todo mundo, vai gente do comercial, vai gente do editorial, vai gente do marketing. Só não pegamos ninguém do financeiro ainda, mas daqui a pouco vai precisar para acompanhar. Então entram as pessoas de várias equipes e a gente chama freela também, freelas locais que representem a editora nesses lançamentos para prestar um apoio ali para o autor, Mas Mas tá olha, o pessoal do difícil. financeiro precisa ser chamado, tá? E até Ah, porque vou eu queria te registrar aqui, ó. perguntar, Ainda bem que queria tá te perguntar gravado. aqui uma coisa que é o seguinte: um velho dilema de cada editora resolve da sua maneira. Eu queria perguntar como é que vocês fazem, como é que você pensa isso. Os gastos de marketing devem ser jogados em cada título ou numa verba de marketing geral da editora? Isso é uma velha questão Você hamletiana deixou a pior para o final, né, Paulinho? Do meu ponto de vista, verba de marketing geral. Sim, Do porque é ponto de difícil que o vista do livro carregue, financeiro, carregue uma é. passagem aérea para não sei aonde, você Não, e destrói a outra, economia um livro daquele. vai financiar outro. Entendeu? Um Certo. livro que está indo bem e que eu estou colocando muito dinheiro de publicidade digital e que o livro está vendendo, ele vai financiar um livro que tem a sua importância, precisa existir, precisa ser publicado, até para a gente pensar em bibliodiversidade, mas que ele não vai ter o mesmo investimento. Então, eu acredito que não, o livro não deve carregar. Bero, a gente está nessa discussão nesse momento, inclusive, na editora, porque do ponto de vista financeiro, para você medir o retorno, né, o break-even do livro, você tem que ter todos os custos e a linha de marketing é uma linha, né? Assim como é uma linha de designer de capa, é uma linha de preparação, uma linha de marketing. Concordo, tá certo, perfeito. Mas é assim que a gente quer funcionar, porque aí vai ter alguns que vão ficar completamente desfavorecidos, né? E por que não os de maior potencial comercial não podem ajudar a fazer girar os livros que têm um público menor, né? Então, é uma discussão boa essa daí, mas eu voto no time do Verba Geral de Marketing, até para você poder trabalhar a marca, né? Não só os títulos. Poder fazer ações de marca, É, ações tem título, institucionais, né?
e traz visibilidade para a marca. Ou, por exemplo, o autor é convidado para Flip. Às vezes ele vai para Flip, gasta um dinheirão, não vende, né? Isso é comum, né? O Flip, ou Feira do Isso. Livro, onde for. E aí, essa compensação, quer dizer, é um trabalho mais que fica mais na conta da marca, né? Da presença da Todavia na Flip, né? Levou o carinha, tal, legal, bacana, mas nem todo mundo é Rosa Monteiro, infelizmente, né? Isso que eu acho que é um É. pouco a coisa. Nós já vamos encerrar, pessoal. Tem a pergunta da Luciana aqui, que é como apresentar o trabalho de um escritor para vocês, o que é importante ter. Então, enfim, a editora tem política de recebimento de originais, essa é uma outra questão também que todo mundo. Você conhece algum caso de livro que tenha chegado por essa via? Ou, na Todavia, tem sido mais difícil, porque os canais, enfim, agentes literários, canais tradicionais, contatos, os editores da Todavia já eram muito experientes, já tinham redes de autores. Como é que é esse caminho do cara que manda pelo correio? Você já viu isso acontecer ou por internet? A editora é pequena, como eu falei, né? São 45 pessoas, se eu não me engano. Talvez esteja errando um pouquinho, mas é em torno de 45. Então, não existe capacidade ali de braços mesmo, de pessoas suficiente para fazer a avaliação de original. E a editora considera muito injusto receber original e nunca dá um retorno, nunca dá um parecer. Então, como política, inclusive nas nossas respostas padrão de site, ou mesmo pelas redes sociais, se vocês mandam, vocês vão ver, vão receber provavelmente esse aviso, que a gente não tem essa prática de receber originais, mas o prêmio, todavia, de não ficção foi criado muito pensando nisso. E a gente já está na quarta edição, a gente publicou livros muito importantes por conta desse prêmio, né? O próprio último foi a Cibele Tenório, com a biografia da Almerinda Gama, que é um trabalho excepcional de resgate de uma personagem super importante da política brasileira, até, né, sufragista, uma mulher negra sufragista. Então, o prêmio a gente acha que é uma maneira, sabe, de abrir as portas da editora para essa chegada de originais de quem quer que seja. Então, a gente gostaria que isso fosse mais frequente, mas no momento é o que a gente consegue fazer. Certo. E aí, para finalizar, uma última pergunta. A editora foi lançada e se firmou assim como uma editora contemporânea de autores vivos, autores que estão na metade da sua carreira, vamos dizer assim, autores que estão construindo a sua carreira, que ainda não, né, exemplos aqui da Olga e da Han Kang, né, elas não eram Nobel antes, quando vocês contrataram. Então, quer dizer, é uma aposta na literatura contemporânea, brasileira e estrangeira, de alta qualidade, de autores vivos e tal. Nos últimos tempos, a Todavia tem, talvez por amadurecimento, encampado projetos ambiciosos, como, por exemplo, a coleção do Machado de Assis, né, que é o maior autor brasileiro, quer dizer, fizer uma coleção são 25 livros, é isso? vinte e Vinte e cinco sete. livros, vinte e É. sete publicados todos ao mesmo tempo, uma coisa difícil de fazer, projeto editorialmente desafiador, comercialmente desafiador também, porque até Machado de Assis é difícil de vender, né? Nem tudo lá é do Dom Casmurro, então imagino que tenha que ter tido quebrar a cabeça para pensar a estratégia comercial dessa coleção. Dalton Trevisan, também um autor que entrou e morreu logo em seguida, mas vocês já sabiam que isso ia acontecer. Então, quer dizer, foi uma aposta Antônio num Cândido. clássico, o Antônio Cândido, um grande autor brasileiro já morto. Então, quer dizer, a editora vai ganhando traços de amadurecimento do catálogo, de ser uma editora de grandes autores consagrados e já póstumas, né? Edições póstumas. E a Baião também, que é esse selo infanto-juvenil, que também é uma forma de diversificar o catálogo e de, enfim, apostar mais ainda numa. E é uma aposta difícil de fazer. O livro infantil a gente sabe que é caro de produzir e, e as condições são muito adversas, porque o mercado sozinho é difícil sustentar uma editora de livro infantil apenas com as vendas de livraria. Precisa muito das vendas do governo, que é uma coisa que não tá acontecendo. Então, eu queria perguntar para você, que perfil novo é esse da editora? Como você, como profissional de comunicação, de marketing, enxerga esse novo perfil que a Todavia vem construindo de ser uma editora mais
robusta, vamos dizer, do que ali nos primeiros anos. Eu acho que a palavra é a que você mesmo usou, acho que é amadurecimento mesmo, né? Eu acho que é um movimento de expansão natural, de partir, sei lá, a editora começou com o livro do Paul Bate, que era um autor super desconhecido no Brasil, desse tipo da estante dos próprios editores e tal, e que acho que nunca se pretendeu ficar limitada a isso, né? Ficar limitada a esses autores mais desconhecidos e tal. A Han Kang, que, né, ganhou o Nobel ano passado, ela foi publicada em 2018. Então foi no segundo ano, assim, não tinha nem completado 2 anos ainda a editora. Então foi uma aposta lá de trás, realmente, né? Que eu acho que só mostra essa visão consistente mesmo, né? De projetos de qualidade, que são apostas verdadeiras mesmo dos editores, mas eu acho que se abrir para esses nomes, que eram os exemplos que você estava dando, né? Machado, Cândido, o próprio Dalton, e tem outros projetos vindo aí, e a criação da Baião, eu acho que elas estão em consonância com essa ideia de se mostrar para o mercado de um jeito plural mesmo, múltiplo, que não busca não estar encaixada num carimbo, sabe? Numa moldura de editora nichada, apesar da gente saber das limitações do nosso alcance, etc. Né? A gente não tem grandes ambições de grupos né, multinacionais e tal, mas tem essa vontade editorial de ser mais. Tem a coleção de clássicos também, dentro do catálogo, né? Que publica ali Kafka, Dostoiévski, Literatura enfim, russa, são livros lindos, né? literatura russa, exato. Então, ó, eu vou concluir aqui pedindo para o pessoal seguir a Todavia. Bom, já todo mundo já deve seguir, imagino, no Instagram, mas perguntar também que outras redes vocês estão. TikTok, imagino, Sim. YouTube, Está no TikTok, no YouTube e no Instagram. No Facebook. Facebook, mais morninho, mas nessas quatro Uhum. principais. Legal. E meu Maravilha, e-mail gente. para quem quiser conversar, estou super à disposição. É um prazer ter conversado com vocês, ter contado um pouco dessa história, mas continuo disponível no luli@todavialivros. Quem quiser me escrever, Maravilha, eu gente. É atendo Luli, é nesse guichê. Lulie. É Lulie, L-U. tá aqui. Lulie, @todavialivros.com.br. Maravilha, é muito bom poder ouvir você, Luli, sua visão sobre o mercado editorial. Você é um incrível jornalista e comunicadora que faz um trabalho muito lindo aí na Todavia, uma editora super importante para o Brasil e que faz parte de uma fornada de projetos editoriais que surgiram nos últimos 10 anos, né? Tenho orgulho, 451 faz parte um pouco desse contexto. Outras editoras, o próprio Ubu que estava aqui, Fósforo surgiu um pouco depois. Quer dizer, tem uma nova cena editorial no país e a Todavia, sem dúvida, é uma das protagonistas desse movimento. Então, isso se deve muito ao que se faz também em termos de comunicação e marketing, né, gente? A gente às vezes olha para a editora, enxerga só os editores, enxerga, para concluir aqui, essa participante secreta do projeto editorial, deu para perceber que sem a Luli, sem essas 14 pessoas que estão na equipe dela, a Todavia, enfim, não seria a mesma que a gente conhece, né? Então, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado a vocês também que Obrigada, estavam aqui Paulo. acompanhando. Eu que Obrigado, agradeço o Luli. convite. Muito obrigada. Valeu demais. Obrigado a vocês por assistir aqui a nossa conversa sobre o mercado editorial. Essa foi a terceira e última conversa do nosso ciclo de conversas com o mercado editorial, promovido pela Feira do Livro, que a gente realiza todo feriado de Corpus Christi lá no Pacaembu, com profissionais notáveis do nosso mercado editorial. Então, a gente falou com a Maria Guimarães, do Selim do Elo, falamos com a Florência Ferrari, da Ubu, e agora Luli Macedo, da Todavia. Muito obrigado, Luli. Obrigado, pessoal. Nos vemos na próxima. Obrigada, gente. Boa noite. Valeu.